Bom dia, homens e mulheres de Deus. Tudo bem com vocês? Começando a nossa semana, nosso desafio, nossa corridinha aqui de 8 quilômetros. E eu quero deixar uma palavra para vocês, uma meditação, e pedir que vocês também inscrevam-se no nosso canal, tá bom? Cave o seu poço antes que você tenha sede. Não espere a sede chegar para cavar o seu poço. Não espere até você ficar desesperado por água para você cavar o seu poço. Isso quer dizer que, assim como você não pode se desesperar pela água para começar a cavar o seu poço, na vida também você não pode esperar as tribulações, as dificuldades chegarem para se preparar para elas. A vida cristã é uma vida proativa. Ela é uma vida de preparação, mais do que reação. Isaac, ele não esperou a calamidade bater a sua porta para cavar os poços que o seu pai Abraão havia deixado para ele. Então nós temos que estar preparados. Tudo na vida é assim, principalmente a vida espiritual. Nós temos que nos fortalecer em Deus, fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso relacionamento, porque os dias maus chegam e nós temos que estar prontos para eles. Nós temos na Bíblia Sagrada muitos exemplos. Por exemplo, Daniel, quando ele chega na Babilônia como escravo, ele coloca no seu coração não se contaminar. Ou seja, ele era fiel em Jerusalém. Quando a calamidade chegou, ele permaneceu fiel. Foi jogado na cova dos leões, porque não deixou de orar. E foi justamente porque era um homem de oração que Deus o livrou da boca do leão. Nós temos as virgens prudentes. Quando a voz bradou, aí vem o noivo, elas tinham azeite de sobra. Mas nós temos exemplos também de pessoas que não se prepararam, como aquele rico que teve uma colheita maravilhosa e disse: olha, minha alma, você agora pode descansar, comer e beber, porque você tem abastança. Uma voz do céu bradou: louco, hoje vão pedir a sua alma, e o que você tem, para quem será? Ele se preparou tanto, preparou os celeiros, mas não preparou a sua alma. Muitos são assim, ricos, terrenos, pobres com Deus. Tem aí do rico da parábola, do rico e do Lázaro. Morreu, não estava preparado. No inferno ele clamava que Lázaro molhasse pelo menos a ponta da sua língua. Poderia ter cavado um poço, mas estava ali clamando por uma gota de água. Queridos, temos que estar preparados. Pelo menos 3 coisas é certa na nossa vida. Primeiro, seremos tentados. Temos que nos preparar para a hora da tentação. O próprio Jesus diz: vigiai e orai, para que não venhamos cair em tentação. Tiago diz que nós somos tentados pelo diabo, mas somos tentados também pela nossa própria vontade, nossos desejos carnais. O próprio Jesus foi tentado no deserto, e eu e você também seremos tentados. A questão é: teremos um poço cavado quando a tentação chegar? A Bíblia também é clara: Deus nunca nos deixará ser tentados além das nossas forças, e com a tentação virá o escape. Muitos caem porque não se preparam espiritualmente, e na hora que são tentados, cedem voluntariamente. Uma outra coisa que você tem que estar preparado é para a tribulação. Existe todo tipo de tribulação na nossa vida. Algumas só pelo fato de sermos cristãos, outras são comuns a todos: doença, dores, desemprego, calamidades, desastres. E nós temos que estar preparados, porque isso pode estar sujeito a cada um de nós. Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus, mas um dia
A tribulação, a calamidade bateu a sua porta. Mas Jó estava preparado. Jó, ele fala algo tremendo. Ele disse: olha, o Senhor pode me matar, mas nele eu vou continuar esperando. Querido, uma coisa é certa, passaremos por tribulações. A questão é, teremos um poço cavado? Teremos água para vencê-la? Paulo diz, essa leve e momentânea tribulação, com certeza, vai produzir um peso de glória muito excelente. O segredo é nunca perder a esperança, a confiança, a fé. É sempre olhar para os céus e crer que o socorro virá. E a terceira coisa é o julgamento. A Bíblia diz que Deus determinou um dia onde o justo juiz vai julgar a todos. Ele provou isso, ressuscitando ele dos mortos. Daniel disse que muitos surgirão do pó da terra, uns para glória eterna, outros para desprezo e vergonha eterna. Jesus disse que os bodes serão separados das ovelhas. Uns estarão à sua direita, outros à sua esquerda. Uns ouvirão: benditos do meu Pai. Outros ouvirão: malditos, apartai de mim, eu não vos conheço. A questão é, você está preparado para quando esse dia chegar? Você está preparado para estar diante do Senhor? Você vai ter água? Você já cavou o seu poço? Deus enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso socorro. Filhinhos, é bom que não pequeis, mas se pecares, tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. O segredo é estar preparado. Não ser como aquelas virgens loucas, que quando o esposo chegou, elas não tinham o azeite. Tiveram que sair, e quando voltaram, a porta estava fechada. Então Isaac, ele não espera a calamidade chegar. Ele vai cavar o poço que era sua herança, era do seu pai Abraão. O poço tinha sido entupido pelos filisteus. Os filisteus, enterrando o poço, queriam roubar de Isaac o bem mais precioso, vital, que era a água, exigindo de Isaac esforço e fé. Isaac desentulhou aquele poço. Muitas vezes nossos poços estão entulhados. Às vezes são pecados, mágoas, esses entulhos do coração, falta de perdão, inveja. Às vezes é a falta de propósito, é o abandono do chamado devido às circunstâncias, às dificuldades. Às vezes o nosso poço precisa realmente fazer uma limpeza. Mas quando a gente toma a iniciativa de perseverar e agir pela fé, nós vamos descobrir duas coisas extraordinárias. Primeiro, a água sempre esteve lá. A bênção sempre esteve lá. A água não secou. Ela estava debaixo dos entulhos, debaixo dos detritos. Mas se nós nos esforçarmos para tirar os entulhos, ela vai jorrar novamente. Precisamos manter o nosso poço jorrando. Temos que ter uma vida reavivada, restaurada. Então, querido, cave o seu poço antes que você tenha sede. Se prepare. Uma coisa é certa, tentações virão, mas a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Do mesmo jeito que ele fugiu de Jesus no deserto, ele vai fugir de você também. As tribulações, elas podem vir, mas com fé, com perseverança e com confiança em Deus, vamos vencer todas, e todas elas contribuirão para o nosso bem. Paulo diz, para aqueles que têm medo da morte, do julgamento: o morrer, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Aqueles que dormem com Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, seremos transformados e juntos subiremos para encontrar com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com Ele. Pense nisso, cave seus poços. Deus te abençoe. Espartanos, Raul!